Hello, folks, how are you? Então, Mais uma Exchange Talk aqui para vocês que pediram tanto para falar sobre outros intercâmbios. Estou aqui com a Nina, ou mais, para aqueles que não são chegados, Marina. Ela vai contar um pouco para a gente do intercâmbio que ela fez. E é um intercâmbio muito interessante, principalmente para quem é pai e está a fim de mandar o filho para o exterior. E também para aquelas adolescentes, né, digamos aí, porque foi na volta dos 15 anos aí, 14, não sei muito bem, ela vai explicar. Então foi um intercâmbio abaixo dos 18, então você precisa aí de uma série de autorizações e também ela vai contar pra gente como é que foi o processo, várias outras coisas desse tipo de intercâmbio que ela fez, beleza? Então, ó... Marina, se apresenta um pouquinho aí pro pessoal, eles te conhecerem. Ei, meu nome é Marina, eu sou de BH, mas moro em Lagoa Santa. Eu vou contar sobre uma experiência que eu tive de intercâmbio. Quando eu tinha 14 anos, eu fazia curso numa escolinha de inglês. E aí esse intercâmbio era associado assim, à escola. Mas aí eu vou falar disso conforme as perguntas, né? Mas é isso, eu tenho 24 anos. Não estou acostumada com essa idade. Acabei de formar em medicina. E é isso. Depois respondo mais perguntas. Tranquilo. Marina, como que foi esse intercâmbio? Qual intercâmbio foi? Eu fiz um intercâmbio de duração de 3 semanas nas minhas férias escolares, quando eu estava na 8ª série, eu tinha 14 anos, e eu fui para Bristol, uma cidade grande na Inglaterra, mas bem distante de Londres. Mas ela tinha uma certa estrutura, não era uma cidade do interior. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui. E daí, tipo assim, foi um intercâmbio, né, que você fez na 8ª série e tal, tava lá com seus 14. E como é que você decidiu, tipo assim, tô a fim de ir? Foi minha primeira viagem para o exterior, então eu sempre tive aquela curiosidade, né? Nossa, o que que vai ser? E eu sempre pedi para os meus pais, mas eles achavam que eu era muito nova, que eu tinha que ter pelo menos 16 anos, que não estava na época. Só que aí o meu irmão, que tinha na época 16 anos, ele animou de ir. E aí meus pais acharam uma oportunidade muito boa mandar nós dois juntos, porque aí se eu precisasse de alguma coisa, e eu precisei, ele estaria lá para me ajudar. Então, tipo assim, você sempre teve vontade de ir, só foi tentar convencer mesmo, né? Eu sempre quis porque eu queria conhecer a Inglaterra, porque eu gosto muito de Harry Potter. Minha blusa, Entendi. inclusive, é de Hogwarts. Bem, eu sou mais fã do Star Wars, né? O pessoal sabe. Né? Ai, nossa. Eu curto Harry Potter, mas eu sou mais fã da saga Star Wars. Mas, enfim, né? E como é que foi o processo? Porque, assim, menor de idade precisa de muito mais documentação, certo? Eu precisei fazer o passaporte. Na Inglaterra não precisa de visto, então essa parte foi tranquila. E a única coisa diferente que eu tive que fazer por ser menor de idade é porque tinha que ter uma declaração assinada pelos meus pais, falando que os dois concordavam com a minha ida. Eu não tenho certeza quanto a isso, mas eu acredito que se um dos pais não concordar, aí já não dá para ir. Entendi. Mas Então tem que ser no mais foi unânime, né? isso. Isso. E eu fui por um programa já estruturado, associado ao curso de inglês que eu fazia, e a gente era acompanhado por um professor que era responsável por nós. E então acho que isso foi um facilitador. Entendi. Então, tipo assim, você não foi sozinha com seu irmão, né? Foi junto com a escola, Era né? um grupo. Era um Era um grupo de grupo estudantes. de uns 15 estudantes, mais ou menos, de todas as idades. Eu era a mais nova, eu era a mais nova de... Não, tinha uma... Não, eu era a mais nova de todas, mas, assim, todas as faixas etárias. Tinha 15, 16, 18, 20, 24, 26. E a mais velha, que inclusive ficou morando comigo na mesma casa, tinha, uns 60 anos. E, tipo, tinha um professor lá pra ir... Era o Eduardo, e ele viajou com a gente. Ele foi responsável por nós nos transportes, né, no avião, e ele era meio que o nosso tutor. Então, chegando lá, quem era menor de 16 anos foi para uma escola de inglês e quem era maior de 16 anos foi para outra. Eram 2 locais diferentes. E aí,
o Eduardo, ele não ia na escola, mas ele estava lá na cidade, então tudo que a gente precisasse era com ele. E nos finais de semana tinham alguns passeios já organizados, que era responsabilidade dele também. Ah, entendi. Beleza. E como é que foi a decisão da família? Como é que foi esse match que você teve com a família? Tipo, você que escolhe ou já é tudo pré-determinado? No meu caso, foi sorteio. Foi sorteio, só que aí a gente recebia o contato da família antes, se a gente quisesse entrar em contato ou ligar, ou se tivesse alguma ressalva assim, não quero essa família, eu acredito que não teria problema de Ah, trocar, mas isso não aconteceu com ninguém. ah, bacana. Então, tipo assim, foi sorteio, mas se você quisesse pedir para trocar porque não gostou de um ou de outro, poderia, né? Poderia, me mandaram quem seria a minha família e mais ou menos uma descrição, né? Ah, você vai ter uma mãe e ela mora sozinha. No caso, ela tinha filhos, mas eles já não moravam lá. Ela tinha 2 labradores, que foi o que me conquistou. E era uma casa, assim, assada, e me passaram o contato dela. Eu cheguei a ligar antes, né, ansiosa, para falar: olá, vou ficar com você. E foi bem tranquilo. Ah, que bom, que bom. E a rotina? Como é que era a sua rotina lá? Você já falou um pouco dos passeios que finais de semana vocês tinham passeios organizados já pela escola, né? Pelo Eduardo. Mas e a rotina de vocês? Como é que era? Então, foram 21 dias. Nos 3 primeiros dias, a gente chegou por Paris. Aí a gente ficou 3 dias em Paris passeando, os roteiros típicos e básicos, né? Isso era uma excursão em grupo, conduzida pelo Eduardo. Aí, no terceiro dia, no final dele, a gente pegou um ônibus e fomos para Bristol. Demorou. A gente pegou o Eurotrem. Isso, a gente pegou o Eurotrem e fomos para Bristol. Aí lá em Bristol, um ônibus deixou cada um na sua respectiva casa e aí foram 14 dias de curso de inglês. Aí você era responsável por se transportar até o curso e tal. A gente tinha aula todos os dias de segunda a sexta na parte da manhã. E na parte da tarde eram atividades de lazer promovidas pelo curso de inglês. Então, era todo mundo junto no curso. Então, tipo, teve a tarde do boliche, a tarde de passear pela cidade, teve um dia de museu, de ciências, teve um dia de talent show, teve várias coisas. E as 2 semanas foram isso, aula de manhã e atividade em grupo à tarde e passeios no fim de semana na cidade mesmo. A gente foi no zoológico, alguma coisa assim. E aí, no final das 2 semanas, ainda sobraram 3 dias, porque os 3 primeiros foram em Paris, aí nos 3 últimos dias a gente ficou em Londres e foi a mesma coisa, turistando com o Eduardo. Depois a gente voltou. Ah, entendi. E à noite? O que vocês faziam à noite? À noite a gente estava livre, né? Aí alguns dias a gente saiu para comer, só que comer na Inglaterra é bem caro. Aí, às vezes, a família mesmo queria fazer alguma coisa com a gente, fazer um jantar. E tinha dia que a gente estava cansado e só descansava mesmo. Tinha gente que saía, né? Mas como eu tinha 14 anos, acabou que eu fiquei mais em casa. Eu era mais recatada na época. Ah, entendi. E você já falou, vocês tinham esse tempo livre à noite, mas aos sábados livres, que não tinham passeios marcados, o que geralmente vocês faziam? A gente se reunia como grupo, né? Porque estava todo mundo sozinho, igualmente sozinho. E foi só um final de semana, na verdade, que a gente passou lá. Aí, como era uma cidade nova e um final de semana só, a gente meio que ficou conhecendo a cidade, passeando, andando a pé. E se não me engano, eu falo se não me engano porque faz 10 anos, tá? Uhum. Mas nesse final de semana que a gente passou lá sozinho, teve uma festa à fantasia, da escola mesmo. Então a gente teve uma festinha lá. Foi legal. Ah, pode crer, bacana. Você já falou quanto tempo você passou lá. E uma dúvida que me surgiu aqui, mas acabou me fugindo da cabeça de novo. Você estava falando do tempo que você passou lá? Me fugiu. Isso. Se você lembrar, você pergunta. E você voltaria? Recomendaria esse tipo de intercâmbio? Nossa, com certeza. Foi uma experiência muito boa e esse tipo de intercâmbio é muito bom para quem, como eu, tem menos de 16 anos, porque querendo ou não,
a gente tem uma independência, mas a gente ainda não sabe fazer tudo sozinho, né? Então, viajar em grupo é muito bom. Porque estar num país diferente, estar em um país estranho, pode causar uma certa estranheza, saudade do meu país, um certo sentimento estranho. E estar em grupo facilita muito as coisas e você não perde a experiência de estar em outro país e de conhecer outras pessoas só porque você está com um grupo de brasileiros. Foi bom, muito bom, eu recomendo. Faria de novo. E eu lembrei, pergunta. E com relação a inglês, era tudo em inglês, até dentro do próprio grupo de vocês? Não. Não? Brasileiro tem muita dificuldade de treinar inglês em outro país. Junto com a gente falava português. Na verdade, a gente só falava inglês na aula. E como o curso de inglês era com outros estrangeiros, então, tipo, tinha coreano, italiano, francês, a gente acabava falando inglês com os outros para se enturmar. Mas entre a gente falava português. Isso não tem jeito. Meu irmão passou um ano na Inglaterra e ele falava português, óbvio. Ah, então, tipo assim, exceto, né, o horário de manhã e de tarde que vocês estavam lá nas atividades, era tudo feito em inglês, exceto dentro do grupo, né? Sim, naturalmente. E você, assim, você acha, o que o inglês, o que você tinha de inglês antes que melhorou desde do seu intercâmbio, assim, quando você foi? O que você sentiu de diferente, assim, de melhora? Olha, para falar muita verdade, o quanto você vai aprender de inglês depende do quanto você quer. Se eu tivesse muita essa vontade, com certeza eu teria melhorado demais. Mas como a minha ideia, eu tinha 14 anos, eu estava vislumbrada e queria conhecer meus amigos brasileiros, eu acabei falando muito português. Então a única coisa foi tipo, nossa, que sotaque diferente. Mas dá para aprender muito, se você quiser. Inclusive, assim, se o seu objetivo principal é aprimorar a sua língua, eu recomendo que não vá em grupo, que realmente dificulta. Às vezes você vai querer falar inglês, mas você vai ficar com vergonha, sem saber se a outra pessoa quer. Então, se o objetivo principal é esse, aí o grupo pode dificultar um pouquinho, embora dependa da vontade de cada um. Só que tinha um menino no nosso grupo que cismava de falar inglês com todo mundo o tempo todo e ele sofria bullying. Mas depende do grupo. Depende do grupo. E é possível fazer esse tipo de intercâmbio que você fez pelo convênio da Escola Cultura com essa companhia e sozinho, mesmo com menos de 18? Você diz, se eu não tivesse ido com esse grupo, se eu poderia ter Era ido? possível você ir sozinha, sem esse grupo? No mesmo programa de intercâmbio? Olha, do Brasil só tinha o nosso grupo. Ah, tá. Mas o pessoal dos outros países estava mais independente que a gente. Eu não sei dizer se teria esse acesso e se para menor de idade seria tão tranquilo assim. Ah, entendi. E é porque eu acho que teria que ter alguém acompanhando, lógico, né? Tipo o Eduardo teria que estar lá, mas eu falo mais pela questão do grupo mesmo, né? Porque seria muito mais proveitoso você ir sozinho, porque você ia ter que se virar, né? Não tem como você falar português em grupo. Certeza. Mas, e outra pergunta interessante que todo mundo sempre pergunta, né? Lógico, quanto foi, na época, quanto foi o intercâmbio? Você sabe? Nossa, deixa eu lembrar, se eu forçar eu lembro. Olha, eu acho que na época foi por volta de uns 6 ou 7 mil reais por pessoa com a passagem. Com a passagem, os passeios e dentro a gente tinha direito lá ao almoço e ao jantar em casa. Ah, tá. No caso, o almoço era um lanche que a pessoa preparava pra gente, porque a gente ficava o dia inteiro fora. Mas foi por volta de 6 ou 7 mil reais por pessoa com a passagem, os 21 dias. E quanto mais ou menos você gastou lá? Olha, eu sou bem pão dura, então devo ter... não deve ter passado de R$1.000, com certeza não. Porque os passeios estavam inclusos, no caso, os ingressos estavam inclusos quando a gente foi no Museu de
financeira, esse tipo de coisa, então, com certeza, não passou de R$ 1.000. Ah, então foi bem tranquilo, então. Gastou pouco. Foi, Para quem foi no exterior, gastou muito pouco. foi bem econômico. Não comprei nada, né? Mas foi bem econômico. Ah, bacana. Eu acho que, assim, é uma oportunidade. Acho que é uma primeira experiência no exterior, né? Por mais que eu acho que você não vá para aprimorar o seu inglês 100%, para ir para lá falar, eu acho que esse primeiro contato ele te deixa mais tranquilo para voltar com esse outro objetivo de aprimorar a língua, né? Você já vai estar mais solto, vai estar mais leve, você sabe que você consegue se virar, pelo menos, né? Cria mais naturalidade, porque antes de fazer uma viagem ao exterior, a gente enxerga a língua como uma disciplina, como um aprendizado, como uma matéria mesmo. E quando a gente vai e vê as pessoas falando o tempo todo, como se fosse outro universo, a gente se abre muito mais. Então, talvez eu não tenha aproveitado tanto pela minha idade, mas o meu irmão, que tinha 16, ele voltou bem mais fluente e já ouvindo programas na televisão, BBC e tudo, vendo documentários em inglês, e aí ele aprendeu esse novo canal de aprendizado, né, que é ouvir. Simplesmente ouvir. Bacana, bacana. Eu acho que é isso. A gente não tem mais nenhum slide, nenhuma pergunta. Não é uma coisa, acho que demanda tanta fala assim quanto os outros intercâmbios, porque é um intercâmbio mais curtinho mesmo, né? Não é aqueles de tipo 6 meses, 1 ano que a pessoa vai lá para fazer faculdade, entre outras coisas. Sim, Eu acho que é justamente. um primeiro contato. Acho que para essa idade o ideal é um período curto, porque exige muita maturidade da pessoa ficar muito tempo fora do seu país, não é fácil. É. Você sentiu muita saudade do Brasil? Senti, sempre sinto quando eu saio. E o que você mais sentiu falta quando você estava lá? Contato físico, comida, porque a comida na Inglaterra é complexa. E, calor e sol, principalmente. É. Você foi no inverno ou no verão? Eu fui no verão, mas o verão de lá é mais ou menos como é nosso inverno aqui. Ah, entendi. Então eu senti muita É, falta de calor de verdade. muito complicado, então. Pelo menos você brincou na neve? Nevou? Você pegou neve? Não, era verão. Era verão? Ah, lá só tem... Aí, viu? Pra você ver, ó, eu nunca fui pro exterior, então não sei de nada. Eu sou péssimo em geografia, então, né, melhor ainda. Era verão, no caso, mas era frio. Ah, tá. Acho que então as perguntas se cessaram, acho que é só isso. Acho que já deu para dar uma noção básica aí para os pais e para os adolescentes que querem ter uma experiência no exterior, né? Ver que é possível, porque muita gente não sabe que pode, né? Geralmente são informações bem internas de escolas pontuais nas cidades que fazem, né? Por exemplo, você foi pelo Cultura, né? Isso. É possível buscar essa agência por fora? Sim. Na verdade, eu acho que só eu e o meu irmão éramos estudantes do Cultura. É só porque o Cultura mesmo ele divulga essa agência, né? E aí a gente foi, mas as outras pessoas não eram estudantes. Ah, entendi. Então é possível buscar por fora. Então, acho que é isso. Marina, muito obrigado pela sua participação. Foi uma participação muito importante. Muito Acho que obrigada vai pelo ajudar convite. muita gente, tá? A gente encontra para fazer outra chamada para a gente fazer updates nas nossas vidas, porque quarentena não tem muita coisa, mas eu falo pelos cotovelos mesmo. E espero que você volte aí para contar do seu outro intercâmbio em Portugal, né? Isso, em Portugal. Então, eu vou te convidar Esse a novamente. memória tá mais fresca. Eu vou te convidar novamente para você contar um pouquinho dessa sua experiência em Portugal, para falar para a gente como que foi, porque você já fez intercâmbio para medicina, né? Isso, esse foi bem diferente. Foi como Então eu acho que, estudante. assim, independente do público, eu acho que dá para a gente tirar aí experiências de intercâmbio que são comuns a todos os intercâmbios, né? Dificuldade de morar no exterior, essas coisas todas. Tá? Maravilha. Então, Marina, muito obrigado. Espero que você volte aí, se você aceitar meu convite. Você vai aceitar, porque senão eu brigo com você. Não tem E opção. é isso. Você tem alguma mensagem para passar pro pessoal aí?
A mensagem maior que ficou é não se preocupe muito com as adversidades que podem acontecer e se joga, porque a gente nunca se arrepende. Mesmo quando passa nos apertos, nos perrengues, sempre vale a pena. Ok. E